sabendo disso, eu convido vocês a ficar de pé. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que está em casa, você que está aqui. Eu queria compartilhar uma coisa com vocês que eu achei muito interessante. Há muitos anos eu tenho reparado, logo depois que eu fiz o prodígio para mim de ter lido toda a Bíblia, eu identifiquei 3 fases. Existem outras, mas eu identifiquei 3 fases na Bíblia muito interessante, muito importante. Eu acredito que se a gente entender hoje, vai fazer total diferença. Nós sabemos que o nosso Deus, ele é um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Todo mundo está sabendo disso, né? Então, no decorrer em que eu fui lendo a Bíblia, no Antigo Testamento, era muito falando de Deus, o peso, o Senhor, o Jeová, muito peso dessa parte de pai. Mas de repente nasce uma criança, depois de 30 anos ele surge, passa por todos os, vamos dizer assim, passa por todo aquele protocolo que o judaísmo pedia naquela época, e aparece Jesus. Depois só Jesus, e a gente sabe que Jesus é o Filho. Então aqui tem uma segunda fase acontecendo. Mas antes de falar da terceira, a gente não pode esquecer que Jesus também, ao mesmo tempo, ele já vinha preparando para o Espírito Santo. Ele falando, olha, para a gente ser cheio. Ele falava que a gente ia fazer as mesmas coisas que ele, convinha que ele subisse, no final ele convinha que ele subisse para que o Consolador viesse. É onde que ele pega e abre as portas e vem a terceira fase. Eu chamo de terceira fase, ou terceira parte, o Espírito Santo. Reformulando, a gente sabe que, como a gente já comentou, o nosso Deus é um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E olhando nesse, vamos dizer assim, nessa caminhada da Bíblia, eu consegui ver essas 3 partes. O Pai falando no Antigo Testamento de uma maneira bem forte, quase se colocando como pessoa, como foi aquele dia que ele queria se mostrar para o povo, só que o povo ficou com medo dele. Mas depois entrou a parte do Filho, Jesus. E quando ele subiu aos céus, ele deu a entrada do Espírito Santo. E essa parte é o que a gente está vivendo hoje. Essa parte que eu gostaria de destacar aqui com vocês hoje. Se a gente for fazer as contas, não existe a 4ª parte. Não existe além do Espírito Santo. Então eu acredito que essa é as últimas, vamos dizer assim, são as últimas horas, são os últimos momentos, a nossa última oportunidade de se apegar a essa pessoa que se coloca presente hoje. Os nossos olhos não vê, mas na real mesmo, pela fé a gente não precisa ver. A gente crendo que eu sou filho de Deus, nós crendo que nós temos um Pai, um Senhor, e que o Filho também está olhando para a gente. O Espírito Santo, ele não vai se apartar, ele não vai se distanciar da gente, a não ser que a gente queira. Mas ele está aqui entre nós hoje. Ele está aqui entre nós. Então eu te convido a fechar os olhos e a conversar com essa pessoa hoje, que desde aquele dia, quando Jesus subiu aos céus e deu a entrada, deu a deixa para ele vir ao nosso encontro, o Consolador, ele está agindo entre nós, seja no nosso coração, seja com a palavra que eu acredito que será proferida sobre a sua vida hoje. Vai vir uma palavra de poder sobre a sua vida hoje. Se você crê, você vai dizendo para ele, eu creio, Espírito Santo, eu creio que você tem uma coisa importante para me dizer. Eu creio que com a tua palavra, no momento em que eu for dar o passo, ele já vai estar iluminado onde eu tiver que andar. E quando eu erguer a minha cabeça, o meu caminho já vai estar claro, já vai estar nítido na minha frente, porque assim diz a tua palavra. E eu sei que você não volta atrás. Espírito Santo, você é bem-vindo neste lugar. Você é quem reina nesse lugar. Não é os meus pensamentos, não é mais os meus planos, não é mais os meus sonhos. Deixa tudo do lado de fora e fico. E decido ficar aqui com você agora.
deixa eu ficar nos seus pés agora. Eu quero deixar os meus afazeres e ficar sentada nos seus pés agora. Eu acredito que esse é o melhor lugar que eu quero estar, que eu preciso estar. Tu és o Rei, é você quem ruge aqui dentro, é o teu nome que os anjos estão cantando agora nesse momento, é por tua causa que tudo está se movendo, tudo existe. Vem, Espírito Santo, venha falar com este homem, venha falar com essa mulher, venha falar comigo, porque eu preciso tanto de você. Não é só por causa dos meus planos, não é só por causa vamos dizer assim, dos meus sonhos, mas é porque sem você eu não consigo fazer nada, eu não posso fazer nada. Por mais que eu avance um passo, sem você eu retrocedo 10, só por causa da sua ausência, só por causa da sua ausência. Então vem andar comigo. Hoje nós estamos na Santa Ceia, hoje nós vamos lembrar aquele dia que Jesus fez com os apóstolos, mas eu também quero reatar, eu também quero reconectar aquilo que de alguma forma eu devo ter perdido durante esse mês, durante essa semana. Me ajuda a identificar aqui no coração o que eu falei, o que eu fiz, como é que eu me comportei que talvez eu tenha te chateado, que talvez eu tenha te incomodado e isso tenha te entristecido. Me ajuda, me ajuda. É você que reina aqui dentro. Você é lindo, você é forte. Nome que está acima de todo nome. Eu sei que depois de você não tem mais ninguém. E mesmo se tivesse, eu saberia, você é o único. Você é o único, onipotente, onipresente, onisciente. Tu és
Os anjos declaram: Santo é o Senhor. A terra responde: Santo és tu. Os anjos declaram: Santo é o Senhor. A terra responde: Santo és tu. Os anjos declaram: Santo é o Senhor. A terra responde: Santo és tu. Os anjos declaram: Santo é o Senhor. A terra responde: Santo és tu. Os anjos declaram: Santo é o Senhor. A terra responde: Santo és tu. Santo és tu. Aleluia. 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 Santo és tu. Aleluia.
Santo és tu. Os anjos declaram: Santo é o Senhor. A terra responde: Santo és tu. Aleluia, aleluia. Sabe quem é a terra, igreja? Sabe quem é a terra que responde: Santo és tu? Quem é a terra que responde: Santo és tu? Os anjos declaram que santo é o Senhor. Ele é rei, Ele é Senhor, Ele é todo poderoso. Ele é lindo, Ele é maravilhoso, Ele é grande, Ele é poderoso. Os anjos declaram a glória dEle. Os anjos exaltam a Ele. Os anjos glorificam a Ele 24 horas por dia. Eles não se cansam de declarar que Ele é santo, que Ele é maravilhoso, que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele é lindo. E nós, eu sou a terra, eu sou a terra, você é a terra, você representa a terra. Então dê o seu melhor, diga a Ele que Ele é santo, diga a Ele que Ele é santo, declare quem Ele é, declare a glória dEle, declare a glória dEle nesta noite. Aleluia, aleluia. Aleluia! Oh, declare que Ele é santo, 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 santo. Aleluia! Aleluia! Sim! Tu és santo! Hey! Aleluia! Santo és tu, Aleluia! Toda a terra declara a glória dEle. Toda a terra declara a glória dEle. Aleluia! Aleluia! Eu quero que você erga suas mãos o mais alto que você puder e adore a Ele. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Ele é digno, Ele é maravilhoso, Ele é santo, Ele é santo, 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 santo Ele é. Ele é maravilhoso. Aleluia. Hey. Eralabashei, eralabacandalabas. Eralabashei, eralabacandalabashoi, erabalabalabaie. Aleluia. Aleluia. Eralabashei, eralabacandalabas. Eralabashoi, erabalabaie candalabasu, eralabashei, eralabas. Yerabacandalabaie, yeralabashoi, erabalabacandalabas. Shoy, erabalabashei, erabalabacandalabasu, yeralabas. Rabashoy, eralabacandalabaso, yeralabaie. Yeralabacandalabashei, yeralabacandalabas. Yeshoy, erabalabas, yeralabas. Aleluia. Aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, igreja. Boa noite, paz seja convosco. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Pode se assentar, fiquem à vontade em nome de Jesus. Abram suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 36 em diante. Mateus, capítulo 26, versículo 36 em diante. Amém. O Senhor é bom. Em todo tempo Ele é bom, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é maravilhoso, Ele é aquele que tem cuidado da gente, Ele é aquele que preparou este momento, Ele é aquele que preparou a chuva que está caindo ali fora. Então, Ele tem suprido todas as nossas necessidades. Amém? Todos encontraram? Amém? Não? Ainda falta gente aí? Podemos ler então? Livro de Mateus, capítulo 26, versículo 36 em diante diz: o meu título de Jesus no Getsêmani. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levante-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Amém? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós apresentamos, Deus, as nossas vidas diante do Senhor. Pai, nós entendemos que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E nós sabemos que Tu estás aqui, porque o Senhor disse que estaria conosco através do Espírito Santo todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, Pai, ministra nos nossos corações a Tua palavra.
a verdade da Tua palavra, Senhor. É o que te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu gosto muito de lembrar do que Jesus fez por mim. Quem aqui já recebeu algo muito bom? Eu acredito que todos nós recebemos algo muito bom. E quem gosta de lembrar dessa história? Ou uma notícia boa, ou algo bom que recebeu. A gente gosta de lembrar, não gosta? E aí, se nós formos olhar para dentro da palavra, né? Se a gente for olhar o que Jesus passou, o sofrimento de Jesus. Hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. Hoje nós vamos lembrar do que Jesus fez por nós. É um momento maravilhoso que o Senhor Jesus deixou como instrução e chegou até a mim e você. Mas para nós comermos este pão gostoso, este suco gostoso, alguém pagou um preço. E aí, se nós olharmos, o irmão Reginaldo, usado pelo Espírito Santo, falou sobre essas 3 fases. Uma fase lá no Antigo Testamento de Deus Pai. Aí no Novo Testamento se fala de Jesus, sobre quando Jesus veio para nos reconciliar, porque nós estávamos afastados de Deus. E aí Jesus vem para nos reconciliar. E aí Jesus passa por tudo isso, que eu acredito que nós já vimos em filmes, nós já vimos em relatos dentro da Bíblia. Mas será que nós conseguimos imaginar o que Jesus fez por mim e por você? Será que é possível a gente conseguir chegar até o que Jesus passou? Nós estávamos conversando, eu, o pastor Wilson, a pastora Elisângela, o João e a Vitória, a gente estava conversando lá em casa quinta-feira, e nós falávamos sobre isso. Né? A gente olha, né? Jesus veio, Jesus nasceu, Jesus cresceu, menino, como o irmão Reginaldo disse, cresceu, fez o que ele curou, restaurou vidas, andou no meio de doentes, de leprosos, fez milagres, fez maravilhas. Só que chega um momento na vida de Jesus que ele precisa cumprir o propósito para que ele veio. Jesus veio para nos restaurar. Jesus veio para nos trazer de volta ao Pai. Mas precisava passar por algo. E aí eu olho para dentro da Bíblia e a gente vê a simbologia de tudo. Jesus vai orar num lugar chamado Getsêmani. Jesus ia orar nesse lugar. Jesus, ele orava muito. E se nós olharmos, Jesus, ele sabia de tudo que ele iria passar. Ele sabia que ali estava se cumprindo as últimas horas de vida dele nesta terra. E se a gente soubesse quando seriam as nossas últimas horas de vida, o que a gente faria? Se eu soubesse que eu teria só mais 6 horas de vida com a minha família, com os meus filhos, o que eu faria? Você acha que Jesus ia querer fazer o quê? Vai chegar um momento que ele sabia. Vai chegar um momento que eu não vou mais estar aqui. E ele era humano. Ele tinha o seu pai, ele tinha a sua mãe, ele tinha os seus irmãos. Ele poderia dizer assim: olha, eu vou descansar, eu vou dormir, eu vou abraçar a minha mãe, eu vou abraçar o meu pai, eu vou estar com ele, eu vou estar com os meus amigos. E foi isso que ele fez. Ele esteve com os seus amigos, com os discípulos,
Ele comeu com eles, ele preparou a ceia com eles, ele lavou os pés deles. E aí chega o momento que ele vai para o Getsêmani. Getsêmani significa lugar de prensar, lugar de dor. Alguém já prensou algo? Alguém já prensou o dedo? Dói, né? Dói, né? Dói prensar o dedo. Lugar de prensa, lugar de sofrimento, lugar de dor. E aí eu olho, Jesus poderia ter escolhido qualquer outro lugar para orar. Mas Jesus escolheu um lugar de prensa. Foi porque eu mereci? Nós merecemos? Nós aguentaríamos? Nós suportaríamos o que Jesus fez? O que Jesus passou? Porque se nós olharmos no texto, diz que Jesus estava angustiado. A sua alma estava entristecida. E chega um momento que ele diz assim: olha, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E aí eu fui procurar saber o que era cálice. Né? Se a gente for pensar lá, cálice é um copo, um cálice. Né? Mas ali, o que ele estava dizendo era algo que ele iria passar. O cálice, ele é um termo de sofrimento e angústia. Se a gente for olhar lá no original, é um termo de sofrimento e angústia. Uma experiência favorável ou desfavorável. Um cálice é um negócio bonito, não é? Ali, esse cálice ali está carregando um suco gostoso. Uma experiência favorável, não é? Mas o cálice que Jesus iria beber, era algo favorável ou desfavorável? O que Jesus iria passar era algo que eu gostaria de passar. Eu vou ser muito sincera, eu não gostaria de passar o que Jesus passou. Eu não aguentaria passar o que Jesus passou. E aí quando Jesus diz para os discípulos: olha, fica aqui, vigie comigo, ore comigo. E aí eu estava orando e meditando lá em casa. Claro que os discípulos iam dormir. Claro que eles iriam fechar os seus olhos. Porque não eram os discípulos que iriam passar aquilo. Era Jesus. Era ele que tinha que passar por aquilo. Era só ele, sozinho. Era o momento dele passar sozinho. Por mim e por você. E aí a gente lembra do que ele fez por nós. E aí quando eu estava em casa, eu falei: meu Jesus, como que o Espírito Santo é muito bom. Ele ficou sozinho naquele momento, para que hoje nós nunca mais estivéssemos só. Foi um momento de Jesus ficar sozinho. Você consegue entender isso? Sozinho. Levar o cálice da ira de Deus. Você consegue imaginar a ira de Deus sendo derramada num cálice? Jesus passar por tudo aquilo, ser moído. Depois nós vamos ministrar a ceia. O apóstolo Paulo fala lá, o corpo dele sendo moído, sendo esmagado. E foi isso que Jesus passou. Para que hoje eu e você não estivéssemos mais, nunca mais sozinhos. Porque foi isso que ele disse. Foi isso que ele disse aos discípulos: olha, é necessário que eu vá. Porque se eu não for o conselheiro, o consolador, ele não virá. Então foi o momento dele passar sozinho. Para que hoje nós tivéssemos ele. O Espírito Santo, para nos convencer de que isso aqui é verdade. Jesus passou por tudo isso. Jesus carregou uma cruz.
Jesus apanhou, Jesus foi humilhado, Jesus tomou o cálice da ira de Deus, Ele levou os meus e os seus pecados, Ele levou a minha e as suas dores, Ele levou os nossos sofrimentos numa cruz pesada, Ele ficou sozinho, e sabia que não foi só isso, não foi a dor, não foi nada, Jesus não disse, ai está doendo Pai, em momento algum Ele disse isso. Eu não aguento mais apanhar. Eu não aguento mais essas chicotadas. Ele não disse nada. Sabe o que ele disse? Pai, por que me desamparastes? O ficar sozinho foi a pior dor para ele. A pior dor para Jesus foi ficar sozinho. Para que nós nunca mais estivéssemos só. Isso me marcou, eu falei, meu Jesus, como pode um pai tão bom assim? Às vezes a gente não consegue entender o quão é bom ter o Espírito Santo conosco. Não sei se foi o pastor Wilson, eu já ouvi alguns pregadores falando que a pessoa mais rejeitada dentro da igreja é o Espírito Santo. Ele está conosco todos os dias, em todo o tempo. Nós dormimos, Ele está conosco. Nós acordamos, Ele está conosco. Ele está comigo, Ele está com você. Todo tempo, em todo momento. E às vezes nós não conseguimos entender isso. Então que nesta noite, você possa ser grato. Sabe, nós não vamos pedir nada. Nós vamos agradecer a Ele. Por aquilo que Ele fez para nós, por aquilo que Ele fez por você. Hoje nós estamos aqui, hoje nós temos Ele nas nossas vidas, foi porque um dia Jesus decidiu ficar sozinho, passar por tudo isso, passar pelo sofrimento, passar por dores, levar sobre si os meus e os seus pecados. E hoje nós vamos participar da ceia do Senhor, hoje nós vamos participar deste momento maravilhoso. Eu vou descer ali. Nós vamos participar do corpo e do sangue do Senhor. Algo gostoso? É bom? Quem já participou da ceia aqui? Quem já tomou do suco? É gostoso? Suco. É gostoso? Alguém pagou esse preço. Alguém. E esse alguém foi Jesus. Hoje nós podemos lembrar. Lembre todos os dias. Lembre em todos os momentos do que Jesus fez por você. Lembre do sacrifício dele por você, por mim e por você. Lembre-se todos os dias que nós não estamos sozinhos, que nós temos um Pai que está conosco, um Pai que cuida de nós, um Pai que nos ajuda, um Pai que nos sustenta, um Pai que nos coloca de pé. Amém? Nós vamos agora participar da ceia, aí nós não vamos orar agora, nós vamos ler o texto, e aí nós vamos orar. Amém? Abram suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante. Primeira Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante. Podemos ler? Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim.
Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se nós olharmos o texto da ceia, o apóstolo Paulo fala que ele recebeu do Senhor o que também ele entregou para nós. E aí ele fala que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele pega o pão e ele parte e ele dá aos seus discípulos. Só que ele fala de algo também muito importante, para nós nos examinarmos a nós mesmos. Nós entendemos, nós falamos que o Senhor Jesus, ele se entregou por nós. Ele rasgou a sua carne por mim e por você. E aí nós vamos comer como? Nós vamos participar como? Ele diz para nós examinarmos a nós mesmos. Você que está em casa, você também pode participar. Ah, mas pastor Andiara, eu não tenho pão, eu não tenho suco, como vocês estão aí tomando. Você pode pegar uma bolacha, você pode pegar um pão, mas não deixe de participar. Entenda aquilo que foi dito, entenda aquilo que foi lido nesta noite. A ceia não é só para nós que estamos aqui. A ceia não é só da igreja do Evangelho Quadrangular. A ceia é do Senhor. Quando nós entendemos o que Jesus fez por nós, quando nós entendemos o sacrifício dele por mim e por você, quando nós olhamos para nós mesmos, eu não estou aqui para julgar você, e nem você pode me julgar, mas quando nós reconhecemos as nossas falhas, quando nós reconhecemos os nossos erros e pedimos perdão ao Senhor, quando nós dizemos, Senhor, me perdoa, Senhor, eu quero participar do teu corpo e do teu sangue, como a tua palavra diz, dignamente. Então nesta noite eu convido a mesa a se colocar aqui à frente, eu convido você a se colocar de pé. Se você sentir de se ajoelhar neste momento, se você sentir de dobrar o seu joelho neste momento, você fique à vontade. Nós vamos nos ajoelhar, nós vamos orar ao Senhor, nós vamos pedir perdão a Ele dos nossos pecados, como igreja, como teu povo, como os teus filhos, Senhor, nós nos colocamos diante da tua presença. Pai, nós ouvimos nesta noite, Senhor, sobre o teu sacrifício, sobre o que o Senhor fez por mim, sobre o que o Senhor fez pela tua igreja, e hoje nós sabemos que o Senhor tomou um cálice, Senhor, um cálice da ira de Deus, para que nós pudéssemos, Deus, participar do teu corpo e do teu sangue nesta noite, Pai, mas nós não queremos participar, como a tua palavra diz, indignamente. Então, Senhor, nós abrimos o nosso coração diante do Senhor, reconhecemos, Deus, que falhamos durante esse mês, reconhecemos, Deus, os nossos erros, reconhecemos as nossas falhas, os nossos pecados, Senhor Deus. Pai, nos perdoa, Senhor, de palavra por palavras que dissemos, Pai, que desagradou ao Senhor, por omissão, Senhor, oh Pai querido, por julgar, Senhor, por criticar, Senhor Jesus, por deixar, Senhor Deus, de fazer a tua obra, por deixar de orar, Senhor. O Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece o coração da tua igreja, por pensamentos que
que tivemos pensamentos que não foram do teu agrado. Senhor, Pai, nós reconhecemos que somos falhos, que somos pecadores, que erramos, Senhor, mas nós sabemos a quem nós devemos pedir perdão: ao Senhor. Pai, nos perdoa, Senhor, nos limpa, nos sara, Senhor, sara, Pai querido. Espírito Santo, nós queremos ser perdoados, nós queremos, Pai, participar do teu corpo e do teu sangue, como a tua palavra diz, dignamente. Perdoa a tua igreja, Pai, é o que te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vocês vão receber das mãos dos diáconos e da diaconisa uma partícula de pão e um cálice. Vocês vão aguardar, e aí nós vamos ministrar em nome de Jesus. Amém. Fique em espírito de oração em nome de Jesus. Fique em espírito de oração. Aleluia. Aleluia. Pode se sentar, igreja. Pode se sentar. Amém. Todos receberam? Em nome de Jesus? Vamos nos colocar de pé.
Glória a Deus. Aleluia. O que você vai fazer agora? O que você vai fazer agora? Como você vai demonstrar a sua gratidão a Ele? Como você vai demonstrar o quanto você é grato por aquilo que Ele fez, por você poder participar do corpo e do sangue dEle? Então nesta noite, agradeça a Ele, diga obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Ah, Senhor, obrigada, Pai. Oh, Senhor, muito obrigado, Jesus. Obrigado, aleluia. Aleluia. Oh, muito obrigado, Senhor. Aleluia, adore a Ele. Exalte a Ele. Fale em línguas. Aleluia. Oh, yerabalaba cheia, yerabalaba candalabas. Yeralaba cheia, yeralaba candalabas. Hey! Oh! Você é dele, você pertence a Ele. Ele te comprou. Ele pagou um preço por você. Aleluia! Aleluia! Diga obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia! Sim! Cheia na bacana labas. Aleluia! Santo é o Senhor, a terra responde. Santo és tu, os anjos declaram. Santo é o Senhor, a terra responde. Santo és tu, os anjos declaram. Santo é o Senhor, a terra responde. Santo és tu, aleluia, Vocês estão felizes? Aleluia, mais um mês. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus.
Eu quero que você estenda suas mãos aqui à frente. Nós vamos estar orando e apresentando as ofertas e os dízimos diante do Senhor. Pai, nós apresentamos, Deus, as ofertas e os dízimos dos teus filhos, Pai. Eles têm sido fiéis, Senhor Jesus. Eles têm obedecido a tua palavra. E eu creio, Senhor, que nada tem faltado nestas casas, que nada tem faltado nestas famílias, Pai. E eu apresento e consagro diante do Senhor. Abençoa cada lar, abençoa cada família, abençoa cada emprego, abençoa cada negócio, abençoa os celeiros dos teus filhos, Pai. Que eles sejam, Senhor, abençoados e as suas necessidades sejam supridas. Nós abençoamos e consagramos para a honra e glória do teu nome. Amém, Jesus. Amém. Um recadinho. Essa semana, né, pastor Wilson? A partir de amanhã, das 6 às 8, a igreja vai estar aberta para quem quiser orar. Os pastores vão estar aqui. Então, se você sentir durante essa semana de vir aqui, algum horário desses, das 6 da manhã às 8, a igreja vai estar aberta, você será bem-vindo, em nome de Jesus. E nós vamos orar neste momento, nós já estamos encerrando. Alguém tem um pedido de oração específico? Não? Vamos então orar pelo Dudu, pela Dé, né, pela Claricia, a Elisete. Vamos orar pela nossa cidade, pela nossa nação, em nome de Jesus. Vamos levantar um clamor neste momento. Nós sabemos que nós temos um Deus que sara, um Deus que cura, e nós vamos sempre confiar que Ele está no controle de todas as coisas. Então eu quero que você feche os seus olhos neste momento e que você apresente essas vidas diante do Senhor. Se você tiver algum pedido de oração específico, coloque na presença do Senhor. Coloque diante dEle, ore, crendo, confiando. Pai, nós apresentamos diante do Senhor a vida do Eduardo, Senhor, a vida da pastora Clarici, da pastora Elisete, Senhor Deus. Oh Espírito Santo, a Karen, Senhor, vem com cura, com restauração, a Dé, Senhor. Pessoas, Senhor Deus, que nós conhecemos, Pai, que estão, Senhor, internadas, que estão, Senhor Jesus, nas UTIs, Pai. Senhor Jesus, alcança essas vidas, curando, restaurando, sopra fôlego de vida sobre estas pessoas, curando, restaurando por completo. Nós acreditamos, Senhor, que nós vamos ouvir muitos milagres sobre aquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que o Senhor tem feito, Senhor Jesus, sobre esta nação. Pai, nós declaramos a cura, Senhor, nós declaramos a cura sobre essa cidade, nós declaramos a cura sobre esse estado, Senhor. Nós repreendemos o espírito de morte, em nome do Senhor Jesus. A morte não tem poder contra essas vidas, e nós declaramos a cura, a restauração por completo, o teu milagre, Senhor Deus, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre a nossa nação, sobre a sua igreja, Pai, em nome do Senhor Jesus. Leve o teu povo, Senhor, para as suas casas, abençoados, protegidos e guardados por ti, Senhor. Nos dê uma semana abençoada, Pai, porque sabemos que é o Senhor que tem cuidado de nós. Pai, nós te agradecemos pelo culto desta noite. Te agradecemos pelo louvor desta noite. Te agradecemos por podermos participar, por podermos lembrar daquilo que o Senhor fez por nós. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Nós só temos que te agradecer. Se nós passássemos a noite toda dizendo obrigado, Senhor, ainda seria pouco por aquilo que o Senhor fez por nós. Então, Senhor, nós expressamos a nossa gratidão a Ti. Muito obrigado, Papai. Muito obrigado, Paizinho. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos e somos gratos a Ti, Pai. Oh, Senhor, muito obrigado, Pai. E que o amor de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Amém. Faça um joinha aí para o seu irmão do seu lado, em nome de Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus.